Olá pessoal, tudo bem com vocês? Todos vocês sabem que eu fui professor durante muitos anos, né? Professor de redação de língua portuguesa também. E eu vou compartilhar aqui com vocês algumas dicas e um pouco da minha própria experiência em relação à aprendizagem de gramática normativa, né? E esse áudio é dedicado tanto a estudantes que queiram ter domínio da, das normas da gramática normativa, né, que é bastante valorizada, principalmente em relação a textos formais, né, no Brasil. Estudantes que queiram passar em concurso público, em alunos também, vestibular e pesquisadores que queiram redigir melhor os seus textos. Né? É claro que a gente não pode pensar que a gramática normativa é a única norma que existe na língua. É a mais valorizada, né? E é a legitimada como mais formal. Mas existem várias normas na língua. Né? E a gente precisa saber dessas diferenciações para, por exemplo, quando a gente se deparar com um texto que não se adeque a um estilo, a uma linguagem muito formal, né, que a gente não força essa linguagem que não caberia aquele contexto daquele texto e que não se destinaria ao público daquele texto. Então a gente acabaria descaracterizando aquele texto, mudando a linguagem, né, com esse discurso de que é o melhor porque é o mais formal, e não necessariamente. Né? Se você tem um texto mais informal, para um público mais informal, né, aquele é o objetivo do texto, pede a linguagem mais informal. Então você precisa ter domínio também, né, dessas normas, porque também são normas, né, a linguística comprova isso cientificamente. A norma ela não está apenas na gramática normativa, mas na fala. Né? Na verdade, para a linguística, pessoal, o nativo de uma língua ele não comete erro, porque mesmo que a fala seja estigmatizada, principalmente a fala de pessoas não escolarizadas, há há normas, né? Há pesquisas que comprovam que a fala ela também é composta por normas, né? E não só a, a gramática normativa. Né? Então essa conversa de que está falando errado, isso daí não tem nada a ver. Né? Quem valida a língua de quem fala é o grupo social, daquela comunidade, é quem fala, né? Aquela língua, aquele grupo. É claro que haverá, né, choque entre grupos que falam, né, principalmente no Brasil em relação a questões socioeconômicas, e aí vocês vão ouvir essas brigas todas na internet de tá escrevendo errado, tá falando errado e todo esse tipo de coisa. Eu não estou defendendo aqui erro ortográfico como correto, não é isso que eu quero dizer. Eu estou falando de morfologia, sintaxe, concordância, alguns tipos de concordâncias que pertencem à linguagem cotidiana, né, e que circulam em textos informais, né, e, e a questão da linguagem formal. Né. E mesmo assim, em relação à gramática normativa, muita coisa mudou. Então muitas regras com o tempo foram repensadas, né, e há uma flexibilidade maior em relação a algumas regras hoje. Né. Pessoal, como aprender gramática? Eu vou contar primeiro aqui um pouquinho da minha história, depois eu vou trazendo algumas dicas. Primeiramente, para você aprender alguma coisa, precisa ter interesse pelo que você quer estudar. Se você não tem interesse, se você não é muito fã, né, de língua portuguesa, de estudar essas questões, talvez você tenha sido frustrado com o método de ensino de algum professor, talvez você encontre alguém ou algum curso, alguém que te auxilie nesse sentido, né? E que traga uma visão diferente para você, abra sua cabeça. Então considere essa possibilidade, né? Não desista de aprender alguma coisa. E outra questão,
aprender gramática, né, se você não tem muita habilidade com língua portuguesa, se você não tem muito interesse, você também pode conseguir internalizar as regras, né, fazendo, por exemplo, muitos exercícios, né, behaviorismo, né? Estou aqui falando de behaviorismo, mas é verdade, né? Essas, para mim funciona, né? Principalmente quando eu não tenho não sou muito fã do conteúdo, não tenho aquele interesse todo, e aí trabalhar dessa maneira, para mim, né? Aprender dessa maneira funciona por repetição, né? E em estágios iniciais de aprendizagem também funciona, embora haja uma crítica muito grande ao behaviorismo, ele ainda é utilizado como método e ele é eficaz em alguns estágios de educação, principalmente a aquisição de língua e de aprendizagem de língua, nos níveis iniciais, aí, né, básico, enfim. E ele também funciona na educação, né? O problema é ficar só nesse método, né? E se não funciona para você, busque outro método, alguma outra alternativa, né? Então, muitas questões relativas à gramática normativa, você só vai conseguir internalizar fazendo muito exercício, revendo outras estruturas, aplicando a norma em outras estruturas, né? Porque não é aprender, pessoal, gramática normativa é um pouco complicado porque você tem normas. Só que não é tão simples assim, eu tenho uma norma, apliquei, né? Porque você tem casos e casos. E você pode, porque você tem um contexto diferente, uma oração ali com outro tipo de vocábulo relacionado na oração, enfim, você pode acabar confundindo a regra com outra, né? E como são muitas regras mesmo, você acaba aprendendo fazendo exercício, né? Aplicando a regra em vários outros contextos e em várias outras orações. E para você entender se a regra funciona ou não, né, não é uma coisa assim que você vai conseguir naturalmente, né? Às vezes você precisa de um olhar de fora, de alguém que te ajude ali para ter esse insight, né? Então exercícios com gabaritos seriam interessantes, ou o auxílio de alguém, né? Porque aprender sozinho é bem complicado, né? A gente já tem uma base na escola bem fraca, né, dessa linguagem formal, e se você não tem muito interesse, né, e se você não se empenhou muito na escola, vai ser um pouco complicado, né, você por conta própria adquirir esse conhecimento, né? Então eu sugiro que você faça um curso ou que você busque uma consultoria. Eu ofereço consultoria e uma espécie de curso também pelo Skype com exercícios, enfim, encontros semanais, ou que você também, se você for profissional da área, né, você já tem uma base. E muitos professores têm dificuldade em relação a essas normas, né? Então, só que é diferente, o professor já tem uma base ali, né? Embora muitos não tenham uma base tão consolidada, né? Mas para quem, né, já tem uma base ali, você consegue por conta própria aprender. Sim, eu aprendi gramática, pessoal, durante os vários anos em que eu me preparei eu sempre fui muito dedicado à língua portuguesa na escola, e quando eu fiz cursinho pré-vestibular para entrar na UNB, eu estudei durante um ano. Eu estudei muitas regras gramaticais, eu estudava muito português, porque para mim tinha um peso muito, muito forte, humanas. Então eu tentei aprender bastante. Como o curso que eu queria era letras, né, eu achava que... Achava não, acredito, né, que tem que ser uma responsabilidade minha aprender, né? Então eu me empenhei muito para aprender. E depois disso, eu
me deparei no mercado de trabalho lecionando, né? Principalmente escola particular, um mercado bem perverso em que era assim, eu precisava engolir a gramática praticamente para ensinar muitos alunos de escolas muito elitizadas e que cobravam muito, mas muito mesmo do aluno. Então, e eram alunos em processo de recuperação, com muita dificuldade. Então, assim, além de eu ter que aprender para transmitir para alguém, né? Porque quando eu comecei a dar aula, eu não sabia de todas as regras, né? Eu tinha uma base, né? E mesmo assim, hoje, algumas eu preciso consultar algumas coisas que eu fico em dúvida. E dicionários também, então tem um dicionário de regência verbal, regência nominal, porque eu não sei de cabeça a regência de todos os verbos, né? E isso é normal, nenhum professor sabe, né? Mas em relação àquelas regras de sintaxe, eu praticamente, sem brincadeira, eu tenho domínio sobre uma grande quantidade dessas regras. E quando eu fico em dúvida sobre alguma coisa, eu consulto algum manual. Celso Cunha, Bechara, enfim. E há uma outra coisa a se considerar. Alguns desses autores, eles não têm as mesmas concepções para algumas normas, né? Então, mesmo que você tenha ali um manual, você vai ter que, às vezes, para determinadas normas, seguir um padrão, né? Que talvez seja discrepante de um gramático para outro, né? Isso vem de... Pessoal, a gente tem esse discurso, nessa busca por uma língua absoluta, isso não existe, né? Inclusive, a tentativa com os acordos ortográficos de uniformizar, mesmo que seja ortografia, né? Porque gramática é impossível. Eu acho que português de Portugal e português do Brasil, a gente fala nós falamos línguas completamente diferentes, com morfologia, sintaxe completamente diferente, léxico também. E a gente está em um outro nível muito diferente do variação do inglês dos Estados Unidos e da Inglaterra. No nosso caso, eu acho mesmo que é outra língua e tem pesquisas hoje que comprovam que é mesmo uma outra língua, principalmente porque nós temos gramáticas bem diferentes, né? E então, durante muitos anos, eu lecionei durante 10 anos, eu tive que aprender gramática, pessoal, para trabalhar, é meu instrumento de trabalho. Então, assim, e para mim é muito mais fácil aprender algo para ensinar para alguém, ou seja, algo que eu vou aplicar ali, do que aprender para mim que fique simplesmente na minha cabeça, que eu não vou utilizar, né? Então, eu sei muito gramática normativa hoje, e eu preciso saber para trabalhar com revisão de texto, né? Linguagem formal de textos acadêmicos, enfim, porque eu precisei aprender para ensinar alguém ou para oferecer um serviço para alguém. Então, ou seja, para uma aplicação prática. Se você não tiver uma aplicação prática, é um pouco complicado aprender essas normas, porque são muitas. Mas com exercício e com prática, né, você consegue internalizar, né? Se você não é professor, né, se você não terá essa experiência toda lecionando, dando aula particular, se você não passará por isso, eu sugiro que você faça um curso, ou que você pratique bastante, né, com exercícios e enfim. Uma outra questão importante, né? Você precisa consultar um padrão em relação aos manuais e ter livros, né? Seguir um determinado autor, porque, como eu disse, um gramático, eles divergem em relação a algumas regras, né? E você precisa entender ali a contextualização do que ele diz ali, por que ele discorda de fulano, fazer um estudo comparado mesmo de gramáticas. Por que o Bechara fala isso, por que o Celso Cunha fala aquilo, para você entender o posicionamento deles, né? Porque eles podem ter posicionamentos diferenciados, né? Uma reflexão ali sobre a língua diferenciada, né? Mas você não pode também, eu acho isso muito importante, principalmente porque eu sou linguista, dizer isso. Pessoal, o estudo de gramática, ele não é normativa, não é um estudo científico.
Então não acreditem cegamente nisso como se fosse a verdade absoluta. Porque em alguns casos, eu como revisor de texto, eu tenho que tomar algumas soluções que não seguem essas regras, né? Em alguns casos que... Em casos muito específicos, eu não tenho exemplo aqui agora. Na maioria dos outros casos, sigo a norma mesmo, mas em alguns casos você tem que repensar. Tem um exemplo aqui. Por exemplo, no caso em que a linguagem do texto, né, não seja interessante utilizar uma linguagem muito formal, porque o texto não é destinado a um público. Você tem que considerar o público-alvo e o contexto de circulação daquele texto. Então, o contexto não será um contexto que exige toda essa formalidade e o público-alvo não é um público tão formal. Então, se você vier com uma linguagem muito formal, o público não vai entender e descaracterizaria aquele texto. Então, esse tipo de pensamento, que vem da linguística, que é a ciência que estuda a língua, e a linguística não trabalha com essa concepção prescritiva de erro, e nenhuma ciência tem que ter esse caráter de prescrição, acredito. Né? O que é isso? É de julgar, né? De julgar. Tá certo. Imagina uma ciência social que trabalha com prescrição. Ela vai dizer que a cultura X é errada e que a cultura Y é a correta. Né? E a gente conhece, por exemplo, a antropologia, que é uma ciência, né? Social, humana, aí, um conceito que vigora é a alteridade. Então não existe certo e errado em cultura. Existe a diferença. Né? Isso é uma maneira lógica de pensar esse conhecimento. Então, a mesma coisa se aplica, né, à linguística. Né? A linguística está próxima ali das ciências sociais, de alguma maneira. Muitos autores ali, houve muitas contribuições das ciências sociais para a linguística. Né? Sociolinguística, para a linguística em geral também. E você também pode internalizar essas regras revisando os seus próprios textos. Pessoal, quando a gente escreve um texto, né, a gente não tem um resultado absoluto ali final na primeira escrita. Então a gente precisa ter o costume de rever os nossos textos, de reler e na nossa própria leitura tentar identificar o problema. É claro que se você não tem esse olhar minucioso, esse conhecimento da linguístico e também gramatical, você não vai entender, né, o que fazer. Né? Aí vem aqueles achismos sobre sugestões de reescrita, a pessoa pensa que é erro e nem é uma questão estilística. Estilo em texto é diferente de gramática, de norma. Né? Estilo, cada um tem o seu. Então, uma questão estilística é diferente de uma questão gramatical, de uma questão normativa. Né? E mesmo assim, que norma é essa? Formal ou informal? Que contexto de circulação é esse? Né? É isso, eu aprendi gramática lecionando, né? E relendo os meus textos e lendo também muitos materiais com dicas e consultando, lendo também gramática. No momento da dúvida ali, consultar. Eu também, na minha formação como revisor, durante muito tempo, eu encaminhei questionamentos para a Academia Brasileira de Letras sobre todas as minhas dúvidas de gramática. Também perguntava para professores. Eu consultava vários gramáticos, comparava essas gramáticas, até internalizar a regra. Né? Como eu sou revisor, em um certo contexto ali, eu tinha que aplicar determinada regra. E aí eu consultava, além de manuais, né, buscava ajuda também com a Academia Brasileira de Letras. E a minha experiência com várias ocorrências para aquela regra me fez internalizar a regra. Né? Então, aquela coisa da prática. A prática te traz, quando você tem boa vontade, né? E quando você tem recurso, você busca, né, em livros e ajuda, e tem esse espírito científico de busca do conhecimento, né, você consegue internalizar e aprender. Né? Agora, se você não tem essa motivação, você pode fazer o curso de letras, você não vai aprender, até porque o curso de letras não vai te ensinar gramática, não vai mesmo. E agora, para você que não é da área, eu sugiro que você faça um curso, né, para você ter um domínio um pouco maior. E mesmo assim, se você não trabalha com aquilo, né, você pode melhorar a sua escrita sim. Mas
eu acredito que no final das contas você tem que encaminhar o seu texto para um revisor. Todo texto precisa ser revisado, até os textos de revisores. Então você pode ter uma base, né, e encaminhar o seu texto para um revisor de texto, que é o profissional que trabalha ali com isso, porque eu acho que ninguém... essa cobrança absoluta, né, dessas normas sobre alguém é bem complicado, a não ser para o profissional ali que trabalha com isso, né? Então, você da engenharia não se cobre tanto nesse sentido, né? É importante, né, se você busca uma qualidade melhor na escrita dos seus textos, faça um curso, né? Mas é um pouco complicado ter esse domínio pleno, até porque não é a sua área. E você precisará de outros conhecimentos, como conhecimento linguístico, não só conhecimento gramatical, para refletir sobre o texto, né? Até porque, como eu disse, gramática não necessariamente é ciência e tem muitos conflitos sobre teorias em linguística em relação a algumas regras gramaticais que os gramáticos defendem aí com toda a força, né? E aí? Enfim, um abraço a todos. Tchau.